Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Neemias 2, no versículo 10. Mas para que vocês possam entender, eu vou explicar do 1 ao versículo 10. Amém? Aqui vem dizendo, que Neemias ele recebe a permissão para ir a Jerusalém. E aqui nós vamos estar passo a passo entendendo esse momento. Vem dizendo assim no versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Então Neemias ele estava servindo ao rei o vinho. E o rei percebeu, que Neemias estava triste, mas só que essa tristeza não era uma doença, essa tristeza no rosto dele, não porque ele estava doente, fisicamente, mas era a tristeza do coração que estava transparecendo no rosto dele. Ele estava trabalhando com tristeza, porque ele tinha algo para resolver. E aqui vem dizendo: fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre, Como meu rosto não parece triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruína, e a sua porta foram destruídas pelo fogo. Então Neemias, com medo, mas ele respondeu, o porquê o semblante dele estava triste, Essa tristeza, ele expressou para o rei o porquê da sua tristeza, Ele falou assim: o rei, como que eu posso me alegrar se a minha cidade, se a cidade onde estão sepultados meus antepassados estão em ruína, ou seja, algo da minha vida não vai bem, As suas portas foram todas destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Então ele expressou, que o que estava fazendo, o rosto dele transparecer essa tristeza. Era a cidade da onde os antepassados deles estava em ruína, ou seja, as portas foram todas destruídas pelo fogo. Então havia uma preocupação, Havia algo a ser feito naquele lugar. E ele sabia que podia ser feito. E Deus colocou exatamente o rei para perguntar, E aqui nós estamos presenciando, o rei falou: o que você quer que eu faça? E ele disse assim, depois de orar ao Deus dos céus, respondi-lhe: se parece bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Então, ele já tinha orado desde o céu, a respeito dele querer ir na cidade dele para resolver, mas ele precisava de uma autorização, E como o rei estava vindo até ele, essa foi a oportunidade que Deus colocou para ele expressar e para ele pedir autorização, E ele falou assim, se parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie para ajudar, para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. E o rei, com a rainha sentada no seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Então ele foi perguntando todos os detalhes. Até quando você vai ficar ausente? Quando que você vai voltar? E ele respondeu para o rei: olha, eu vou ficar ausente por um tempo. Ele falou o tempo aqui que ia ficar e ele atendeu o pedido. Então tá bom, já que vai ser esse tempo,
Então você tem a minha autorização para ir te ajudar, né? Para você resolver essa situação, né? E aqui vem dizendo, disse também, se parecer bem, gostaria que o rei me desse carta para levar os governadores da província oeste do rio Eufrates, com com instruções para que ele permita que eu viaje em segurança por seu território até chegar a ajudar. E além disso, ele aproveitou, não ficou só em palavras, ele pediu também para o rei que viesse dar uma carta a ele, para ele levar até os governadores da província do oeste do rio Eufrates, com instruções, dando a permissão para que eles permitam que viesse viajar em segurança por aqueles territórios de lá, né? E peço para o rei que me dê uma carta também para levar a Asaf, o administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira, e precisarei desse material para as vigas da porta da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. Ou seja, ele ressaltou aqui também da segurança dele de ir até lá, e também ainda pediu autorização para o rei, né, para dar uma carta para que ele chegue com essa carta até lá, para eles fornecer para ele madeira para essa reconstrução lá das portas, né? Aqui é o material para as vigas e as portas da fortaleza junto ao templo, do muro da cidade, para a minha própria casa. E o rei atendeu e a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim, né? Neemias falando. Então a mão poderosa do Deus vivo estava sobre Neemias, sobre essa construção, né? Deus não ia desamparar, né, o seu filho, e enviou quem podia ajudar, enviou aquele que ia fornecer tudo que ele ia precisar para essa reconstrução lá de Jerusalém, né, dos muros, das portas. E aqui vem dizendo assim, eu aos governadores da província, o rei atendeu esse pedido a ataque, e fui aos governadores da província oeste do rio Eufrates e lhe entreguei a carta do rei. Além disso, o rei enviou os oficiais exércitos e cavaleiros para me proteger. Então, Neemias, ele não foi sem autorização, ele foi com autorização e ainda foi com os exércitos, né? O exército, né, para poder proteger Neemias até a chegada de lá, né? Então você vê, né, até ele chegar naquela cidade já estava havendo um alvoroço. Já tinha pessoas que sabiam que ele estaria chegando. Mas quando Sambalate e Oronita, Tobias, oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover bem para o israelita. Ou seja, quando eles souberam quem estava chegando era Neemias, né? Aqui vem dizendo, né, que os Orumitas e Tobias, os oficiais amonitas, eles não ficaram satisfeitos, eles ficaram irritados por saber que Neemias estava entrando naquela cidade, estava chegando lá para promover a paz, fazer o bem para os israelitas, né? E nós sabemos que a única pessoa que não fica satisfeita quando nós vamos reconstruir, quando nós vamos... O inimigo já sabia o que já estava sendo preparado, né? E a chegada de Neemias fez o diabo manifestar, né? O diabo já estava irado, já estava manifestando, dando o grito dele ali já de derrota, né? Então, foi muito forte. Além da permissão de Deus e o rei ter sido usado como instrumento de bênção, né? Para proporcionar, né, que esses muros, né, viesse
ser reconstruído, e essas portas do templo também. Então, tudo colaborou porque a mão poderosa de Deus estava sobre essa obra. E a mão poderosa de Deus estando sobre essa obra, não tinha como dar errado, né? Ou seja, os inimigos já estavam manifestando, porque a presença de Neemias já estava incomodando, né? Então, nós vamos, né? Barulho, né? Ao chegar lá, o diabo já estava manifestando, né? Porque ele sabia que ia ser para glorificar o nome do Senhor, e tudo que é feito para glorificar o nome do Senhor, tudo que é feito para benefício das coisas de Deus, né? O diabo vai se levantar, né? A nossa vida espiritual também, quando nós erguemos elas, quando nós colocamos potência, né? Quando nós nos revestimos do poder de Deus, nós passamos a estar trabalhando no mundo espiritual, passamos a estar incomodando o diabo, né? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, né? Então, vai manifestar o que há de pior no coração das pessoas quando Deus tem planos, projetos para realizar na minha e na sua vida, né? O diabo já estava manifestando porque ele sabia que essa reconstrução seria para a glória de Deus, né? Tudo que nós fazemos, botamos potência, força, fé, o diabo não fica satisfeito, ele fica ruivando, ele fica irritado, ele fica manifestando e até amaldiçoando, como nós vamos ver aqui passo a passo, né? Que quando Neemias começou a construir, eles já estavam falando, isso é só um começo, daqui a pouco vai cair essa reconstrução. Então eles já estavam ali, já até amaldiçoando, já estavam ali agindo, né, com inveja dessa reconstrução. Porque o diabo é invejoso, né? O diabo não quer que a sua vida espiritual haja crescimento, que você amadureça, que você tenha o seu relacionamento de intimidade com Deus. O diabo não quer que você tenha uma vida financeira abençoada, ele vai manifestar. O diabo não quer que a sua vida sentimental seja abençoada quando você reconstrói, nesse sentido de você orar e pedir a Deus que Deus faça o melhor trabalho, prepara a pessoa de Deus para a sua vida. Então você está colocando Deus na frente, e quando Deus abençoa e prepara, né? Porque vai ser bênção, vai unir o propósito de Deus, não vai ser somente para nós, vai ser para glorificar o nome do Senhor, vai ser em prol do reino de Deus, a bênção que vai enriquecer na nossa vida sentimental também. Então, quando eu falo essa reconstrução, é quando nós saímos do comodismo e começamos a apresentar cada área da nossa vida. E assim vamos estar reconstruindo, apresentando a Deus e pedindo a Deus que Ele haja e que Ele tome a frente, que Ele prepare, né, nossa vida para a bênção, tanto física, espiritual, sentimental, né? Tem outras pessoas que ela quer reconstrução de outras coisas, mas nós, por exemplo, você que de repente está sozinho, você já está apresentando a Deus a sua vida sentimental. Ah, não tem ninguém ainda. Já está apresentando e chamando à existência aquilo que não existe. Ou seja, você já está colocando na mão de Deus, abençoando a sua vida sentimental para Deus abençoar. E assim, né, colocando Deus na frente, orando, né, abençoando para que a bênção venha ser que venha estar unido ao propósito de Deus, e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado, ou seja, detalhar para Deus, né, como você quer, né, que seja essa bênção para estar do seu lado, né, na sua vida espiritual, como que você quer amadurecer, onde você precisa ser trabalhado,
né, como que você vai trabalhar os seus dons. Então, quando você tem um objetivo, quando você ora a Deus e apresenta detalhadamente para Deus qual área você quer o trabalhar dele, o modular dele, a habilitação dele, o aperfeiçoamento, e você coloca força, e você ora, e você se consagra, você está mostrando a sua dependência no Senhor, você está mostrando que você quer fazer a vontade do Pai. Essa reconstrução que eu quero, é da minha vida profissional. Então você vai apresentar para Deus e vai pedir essa reconstrução, vai pedir que Deus prepare o melhor, prepare você para estar trabalhando no lugar onde Deus você vai prosperar, você vai ser uma bênção naquele lugar e as obras das suas mãos, ela vai ser abençoada. Então, tudo que a Bíblia diz que devemos apresentar os nossos planos para o Senhor para que venha dar certo. Então, apresentando para Deus, fazendo o que tem que ser feito, ou seja, importando que o Senhor cresça em cada área da sua vida e você venha diminuir, ou seja, você vai viver para fazer a vontade de Deus, você vai viver para aceitar os planos de Deus na sua vida. E quando isso acontece, né, vai ser acrescentado, né? A boa, perfeita vontade de Deus será feita porque você deu permissão, porque você agiu para que ele viesse tomar a frente de cada área da sua vida. E você pode ter certeza que as bênçãos do Senhor alcançará a sua vida, em nome de Jesus. E aqui vamos ver também que esses oficiais aqui, eles estavam sabendo da chegada, né? Eles não queriam que o bem viesse a ser feito, ele queria que aquela cidade ali, que os muros de Jerusalém, aquelas portas, viesse estar lá destruído mesmo, viesse estar lá devastada mesmo, entendeu? Porque o intuito do diabo é esse, é deixar com que aquele lugar fica lá, para que ninguém venha adorar a Deus, para que ninguém venha ficar naquele lugar e ter prazer de estar naquele lugar. Então, Neemias, na permissão de Deus, para abençoar aquele lugar. Iria trazer benefício para várias pessoas que estariam buscando a Deus naquele lugar. Então, nós sabemos que a luta era grande espiritual, né? E os levantes iam acontecer, porque o diabo ele só tem dois trabalhos, de se levantar, né? E armar toda a manipulação, ao qual nós vamos ver que houve muita manipulação, muitas tentativas para atrapalhar a obra de Deus, para frustrar os planos de Deus, para enfraquecer o povo de Deus. Mas o diabo, ele ficou esses 52 dias usando esses homens como instrumento de destruição, achando que iria acabar com a obra de Deus, mas foram frustrados os planos do inimigo, né? E nós vamos ver que a tentativa ficou, e depois que acabou essa reconstrução dos 52 dias, o diabo ainda ficava manifestado ainda ali, inconformado, mas teve que reconhecer que essa obra qual Deus permitiu Neemias estar, só foi concluída porque a mão de Deus estava nesse projeto, e Neemias, ele estava ali, né, buscando a Deus, ele estava ali, né, apresentando para Deus, né, o que ele queria fazer, e ele sentia que Deus ia realmente fazer uma grande obra naquele lugar. Ele tinha que manter o foco, ele tinha que manter a disciplina dele espiritual, porque os levantes iam acontecer durante essa trajetória, né? Então ele era um líder que estaria à frente de um trabalho que precisaria de visão espiritual para saber discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E nós vamos ver que essa chegada, né, além de nós podermos aqui vivenciar que essa irritação já começou, né, o diabo já começou a manifestar, eles já começaram a amaldiçoar o nome de Deus, né? E aqui vem dizendo assim que quando ele chegou em Jerusalém,
3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo poucos homens. Havia contado ninguém os planos de Jerusalém que Deus tinha colocado no coração de Neemias, né? Então, tem coisas que nós não precisamos falar, né? O propósito que Deus colocou em nosso coração vai ser você e Deus, né? A sua intimidade com Deus, que você vai estar apresentando para Deus, né? Esse propósito. E assim Deus vai abençoar, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, era somente Ele, Deus, nesse propósito, né? E nessa obra que Deus tinha colocado no coração dele, né? Por quê? Porque Deus já confirmou cada detalhe o qual ele tinha apresentado para Deus, né? E aqui está dizendo que não levamos nenhum animal de carga além daquele que estava montado. Depois que escureceu, saí pela porta do vale e passei pelo poço de Chacal. Eu fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado, as portas que havia sido destruída pelo fogo. Em seguida, eu fui à porta da fonte, ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para um animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi no vale de Cedron, inspecionei o muro ali e antes de voltar à entrada de novo pela porta do vale, os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos para ninguém. E ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os novos oficiais e outros que realizavam o trabalho. Mas então ele lhe disse: você sabe muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruína e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha e vamos construir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhe contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. Ficamos animados para realizar suas boas obras. Mas quando Sambalate e Oronita, Tobias, oficial amonita, Gessem, Arabe, souberam desse novo plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei, né? Então eles estavam ali zombando desse plano de reconstruir o muro de Jerusalém, né? Então eles já estavam achando que estava se rebelando contra o rei. Neemias respondeu: o Deus do céu nos dará êxodo. Nós, seus servos, começamos a reconstruir este muro. Você, porém, não tem nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então, Neemias respondeu à autora, né? Que o Deus dos céus nos dará êxodo, né? Neemias colocou Deus na frente, né? Que o Deus do céu nos dará êxodo. E nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro, né? Deus estava na frente. E quando Deus está na frente, é sinal de que vai haver êxodo, né? Vai haver essa reconstrução. Ou seja, né? Eles estariam ali e Deus estaria guiando eles nessa obra, estaria abençoando cada pessoa envolvida, trabalhando para essa reconstrução, né? Você, porém, não tem nenhuma parte, nenhum direito legal, histórico sobre Jerusalém, né? Então, ele estava falando ali, né, pois eles não tinham nada a ver com essa reconstrução, estava já colocando, já se metendo numa área que eles não tinham nada a ver, que não tinha nem que estar se metendo na vida de Neemias e nem dessa reconstrução, porque como eles haviam dito aqui, ó, vocês não têm direito legal nem histórico sobre Jerusalém, aqui. Eu não sei por que vocês estão se metendo, né, aqui, dizendo, né, que estão se rebelando contra o rei, né? Nós estamos aqui porque temos essa autorização, porque isso aqui nos pertence, né? E vocês
não sei o que vocês estão fazendo aqui, né? Alpinando aqui em algo que nem pertence a vocês, que nem é, né, da sua... Pois ele já estava zombando, né? Então, vamos encontrar, sim, pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, né? E vão querer se meter na sua vida, vão querer alpinar, vão querer criticar, vão querer zombar, vão querer ser juiz, né, da sua vida, né? Ou vão até decretar o que que vai ser feito na sua vida, porque pessoas é assim, ela muitas vezes ela não quer cuidar da sua própria vida, mas ela querem cuidar mais da sua vida do que você próprio, né? Você agora não cuida mais da sua vida, né? Pois cada um, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua vida, né? Cada um já é crescidinho bastante, já tem uma idade para cuidar da sua vida, tem responsabilidade, né? Tem conta a pagar, tem a sua vida, o seu dia para desfrutar das coisas que você faz no dia a dia, né? E você não deve satisfação a ninguém, né? Do que você está comprando, do que você está fazendo, do que você deixa de fazer, porque a vida é sua. A sua vida não é mais de ninguém, a vida é sua, né? Se a vida fosse dos outros, eles estariam ajudando, fazendo por você as coisas suas, mas não é, a vida é sua. Então, se a vida é sua, sua vida pessoal, ela só desrespeita você, não desrespeita ninguém. Ah, mas muita gente estão criticando, estão falando da minha vida, estão opinando, está falando isso. Quem tem boca fala o que quer e você vai dar ouvido para isso? Os inimigos gostam de ficar zombando, de falar coisas que nem é verdade, que nem procede, porque a função do diabo é esse, né? Porque não tem outras coisas para fazer, só tem o seu nome na boca, só tem a sua vida para cuidar, né? Porque a vida deles já não interessa mais para cuidar da sua vida. Então, eles vão procurar algo para poder preencher o espaço que está vazio ali, né? E nós vamos entender aqui que ficou, né, esse tempo todo a preocupação em volta do Muro de Jerusalém, né? Então, você vê que o foco deles era acabar, era influenciar quem estava de dentro nessa reconstrução, pagando propina para poder acabar com essa reconstrução, querer saber, querer atrapalhar essa reconstrução no Muro de Jerusalém. E nós sabemos que o que ele estava tentando planejar fazer era falar que queria ajudar essa reconstrução, né? Mas os homens de Deus que estavam à frente ali desse trabalho, espirituais, né? Tendo essa visão espiritual, ele entendeu que essa reconstrução não era para aqueles que estavam ali dentro. Quem estava ali eram os israelitas. Então, cabia a eles fazer essa reconstrução ali, trabalhar, não aqueles que estão de fora, né? Porque aqueles que estão de fora, além de estar de fora, Deus não permitiu, né? Então eles ficavam furiosos que não conseguiram ajudar essa reconstrução, porque o intuito dele não era bom. Então o mal foi cortado pela raiz. Quem estava de frente disse: não vamos precisar da ajuda de vocês, né? Então você vê que do lado de fora eles ficavam ali, né? Atrapalhando, lá por detrás do muro de Jerusalém, viu que não já tinha brecha, eles ficavam lá, né? Tentando desmoralizar Neemias, ficava do outro lado lá do muro gritando, tentando enfraquecer o povo, né? Tudo no psicológico, porque eles sabiam, né, que eles neutralizando a mente, o psicológico de Neemias, do povo, né, eles iam enfraquecer, eles iam parar, eles iam temer, mas a obra que Deus começou, ele termina, e aquilo era mais um incentivo para o povo de Deus, mais um incentivo para Neemias, porque ele sabia que seria para a glória de Deus, quem entrasse nesse lugar ia ser abençoado, a mão de Deus estaria ali, a presença de Deus estaria naquele lugar, né? Então quem saía ganhando era o reino de Deus, né? E o diabo ele estava já estremecendo, ele estava ali
usando esses homens como instrumento de perturbação, de destruição, né? Então, eles estavam ali, os homens de Deus, Neemias estava suportando a fraqueza dos fracos que estavam agindo, né, com crueldade, né, com mentira, e querendo abalar o psicológico do povo de Deus também, né? Mas Neemias entendeu que seria uma benção, e quando o demônio está manifestando, ele está agindo tanto com essa pressão, é porque a bênção será grande, é porque a mão de Deus poderosa está sobre esse lugar, glória a Deus. Então, deixa o diabo manifestar, deixa o diabo se achar, né? Porque nós temos um Deus. Foi o que Neemias respondeu. Qual foi a resposta de Neemias para os zombadores? O que foi aqui? O Deus dos céus nos dará êxodo. O Deus dos céus nos dará êxodo na nossa vida, pois a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, diz o Senhor. Pois a falsa testemunha, ela não ficará impune. O Deus do céu vai dar êxodo a mim e a você, porque estamos colocando Ele em primeiro lugar, porque estamos buscando a Ele, e quando nós buscamos e quando nós temos Ele em primeiro lugar, estamos andando em integridade, em lealdade, em obediência, não há brecha para o diabo entrar, né? Ali está vedado, o diabo não pode se levantar para nos envergonhar. Amém? Pois o inimigo, depois nós indo mais à frente, o diabo queria envergonhar Neemias, dizendo algo mentiroso numa carta, né, que ele mandou, querendo a presença de Neemias no lugar que ele marcou. Mas só que Neemias entendeu que eu não vou sair daqui para essa obra para atender vocês. Ou vocês dizem, pois eu não vou sair. O que seria de tão importante assim de eu largar essa obra e ir até vocês? Né? Então ele entendeu. Aí depois de tanta insistência, eles viram que não conseguiram tirar Neemias daquele lugar. O que eles fizeram? Aí eles vieram, né, com algo mentiroso, caluniador, né, para tentar desmoralizar Neemias, né? Porque o diabo assim, quando ele não encontra, ele vai inventando, né? Pois ele é assim, ele fica especulando, eles ficam vendo, vamos bolar um plano aqui, vamos fazer aqui algo que pareça ser verdade, para que as pessoas acreditem e consigam tirar credibilidade. O que a gente está armando aqui com essas pessoas, com essa equipe aqui toda, vai fazer com que muitos não acreditam em Neemias e assim vão acreditar em nós. Então, a gente vai destruir aquele lugar quando ele sair de lá. Então, eles acharam que estava enganando Neemias, mas Deus não estava enganando. Porque Neemias era amigo de Deus e Deus falava para Neemias e ele sentia, ele discerniu que aquilo ali não era o bem, não era algo verídico, era já uma armação, já era uma estratégia do inimigo agindo. E qual foi a resposta de Neemias? Foi dar mais força ainda. O que ele estava fazendo foi ficar, se sentir mais encorajado ainda e fazer em dobro o melhor para Deus, com entusiasmo, com vontade, com garra, porque os levantes estavam se levantando para estimular ele e para ele glorificar o Senhor e agradecer a cada instante ao Senhor. Ou seja, ele não parou pelas ameaças do inimigo, pelas mentiras do diabo, pelas línguas mentirosas, caluniadoras que estava sendo levantado contra ele. Ele manteve o seu foco no Senhor, porque era o Senhor que justificaria. Ou seja, né, deixa zombar do seu Deus, pois quem cuida de você não dorme, quem está no controle da sua vida é o próprio Deus, né? Então, tem pessoas
que elas vão dar e manifestar o que há de pior na vida delas, porque elas estão doentes. Quando elas estão doentes espiritualmente, elas estão doentes em seu coração, porque elas já vivenciaram algo que não foi curado. Ela guarda algo em seu coração e ela, por não ser curada, ela vai manifestar o que é de pior na vida das pessoas. Então ela vai manifestar inveja, ela vai manifestar ruindade, maldade, o que é de pior na vida delas, né? E a gente entende que as pessoas fracas espiritualmente, pessoas que não estão bem, elas vão atacar, vai querer usar a sua boca, elas vão querer dar o de pior na vida das pessoas. Mas nós que somos fortes em Deus, temos essa visão espiritual, a gente não vai responder conforme eles querem. Nós vamos responder no joelho, nós vamos responder na nossa intimidade para com Deus, né? E deixamos na mão de Deus, pois horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, temos um Pai que anela em cumprir com as suas promessas, temos um Pai que cuida de nós, temos um Pai que tem planos e projetos na nossa vida. E ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor. Amém? Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu, né? A cada um de nós um livre-arbítrio para escolher, né? Fazer escolhas, né? E essas escolhas que Deus tem, que é para nós, é uma escolha assertiva, é uma escolha que vai trazer o bem, é uma escolha que vai fazer você ter vida e não viver na morte, não viver na escuridão, né? Então, para você aí que é zombador, né, que é caluniador, que está na escuridão, há tempo de você se converter, há tempo de você mudar de rota, né? Porque lugar de perseguidor sempre vai ser atrás, porque quem estava atrás do povo israelita, nós sabemos que eram os egípcios, né? E nós vimos que o final dos egípcios não foi bom, né? Quando o povo estava passando no Mar Vermelho a seco, os inimigos estavam atrás, mas quando Deus tirou a mão dele dali, a água voltou para o seu lugar e assim os egípcios morreram afogados. Eles acharam que iriam andar pelo mesmo caminho do justo, mas não, né? Nunca vai ser, nunca vai, quem é injusto, quem age com maldade, né, contra os filhos de Deus, né, não vai ter as bênçãos do Senhor alcançando, mas vai contemplar as bênçãos do Senhor alcançando quem anda em justiça, né? E Deus deu oportunidade para aquele povo mudar de rota quando Deus mandou Moisés falar para eles, mas eles não quiseram ouvir as ordens de Deus, né? Deus dá até oportunidade para aqueles que estão se levantando para mudar, porque o fim não é vida, o fim é morte, né? E é triste, né? Pois nós sabemos que Deus, ele ama todos, mas ele não compactua com injustiça e com pecado. Ele não aceita, ele não nos fez para o pecado e nem para a injustiça, né? Quem vive em pecado, em injustiça, né, está longe de Deus, é inimigo de Deus, né? Então, nós sabemos que a luz que é em nós, a presença de Deus que é em nós, vai manifestar o que é de pior na vida das pessoas. Eu estava lendo um texto bíblico aqui, e deixa eu ver aqui, ó. Vem dizendo aqui em Provérbios 24, 28, vem dizendo assim, ó: não testemunhe contra o próximo sem motivo,
Não minta a respeito dele, né? Não diga agora que você vai se vingar dele dessa vez, né? Então a Bíblia está dizendo que não deve dar testemunho contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele. Então, quando a pessoa mente, dando uma testemunha falsa, né, apoiando pessoas mentirosas, perversas, né, elas estão cavando a sua própria cova, a sua própria destruição, né? E você aí que está me ouvindo, a sua consciência está limpa? Então mantenha-se em paz, mantenha-se firme no Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Se a sua consciência está limpa, se você está limpa perante o Senhor, se você está andando em integridade para com o Senhor, continue andando, né? Deixa as bocas falarem, deixa as pessoas plantar o mal que elas querem, porque o fim disso tudo não vai ser um fim bom, tanto na justiça de Deus como na justiça dos homens, aqui na terra, né? Então, você aí que não procura cavar cova de ninguém, que não procura ficar armando contra o seu próximo, né? Mantenha-se em paz, né? Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher, seja ela boa ou má. Se o seu fruto é bom, você vai colher frutos bons. Mas se o seu fruto é mau, se seu sacrifício é um sacrifício de qualquer jeito que você apresentou para Deus, é do pior que você vai colher. Porque a Bíblia diz que a justiça, ela chega para todos. A fatura, ela chega para todos, né? Então, eu tenho a consciência do que eu estou plantando. E você tem consciência do que você está plantando? Então, você se responde para você mesmo. Amém? Pois é Deus que julga, é Deus que observa. E se é Ele que observa, Ele vê até aquilo que está na escuridão, aquilo que não foi manifesto perante os nossos olhos, né? Ele revela até o que está na escuridão, né? As obras das trevas, da maldade, ela não fica impune por muito tempo. Ela é manifesta, ela é revelada e é para cair por terra em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus é justo e nele não há injustiça, amém? Deixa eu dar uma olhada aqui no versículo que eu anotei. São palavras fortíssimas também. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Ó. A Bíblia vem dizendo aqui em Salmos 11, no versículo 7, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Então, nós sabemos que se Deus é justo, o Senhor é justo e ama a justiça, nós também temos que amar a justiça. Nós não devemos amar a injustiça, porque senão você está amando o pecado, o pai da mentira, né? Se Deus é justo, você também tem que andar em justiça, né? Os íntegros verão a sua face. Glória a Deus. Então, permaneça fiel ao Senhor, né? Firme-se nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. Porque tudo pode passar, menos a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz, é penetrante, é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito e medula, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu dei uma pequena resumida aqui, né, do 2, eu já estava indo na metade, né, quase no fim aqui, mas tem muitas coisas a ser explorada, para ser entendida.
para colocarmos em prática. Nós sabemos que a nossa reação, o diabo quer a nossa reação, que nós viemos manifestar o de pior. Mas nós não vamos manifestar o que é de pior, porque a presença de Deus está em nós e ninguém vai roubar essa presença, tirar essa presença de nós. Não é verdade? Então não deixe ninguém roubar a presença de Deus. Faça com amor as coisas para o Senhor. E tenha certeza que tudo que é depositado na conta de Deus não é esquecido, é realizado, a peleja é entregue nas mãos de Deus, é Ele que vai pelejar, Ele que vai guerrear. O seu trabalho é confiar no Senhor. O seu trabalho é perseverar e acreditar no poder de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus espera de nós que venhamos fazer como Ele fez, realizar as mesmas obras que Ele fez e ainda maiores, ou seja, a nossa fé. Ele quer o resultado da nossa fé. Ele quer que nós venhamos chamar a atenção dele através da nossa fé, né? Temos que ser igual a ele. Temos que viver e provar do sobrenatural de Deus na nossa vida. E nós, filhos de Deus, não podemos ficar no comodismo. Temos que colocar a palavra de Deus em ação. Temos que lançar ela, assim como lançamos a rede para pescar. Temos que lançar a palavra de Deus na nossa oração, apresentando a Ele, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o salmista, ele lembrou a Deus a palavra que o Senhor tinha falado com ele, porque as palavras ao qual o Senhor tinha falado com ele era que aliviava ele, que trazia consolo, que fazia ele permanecer firmado nas promessas do Senhor. A oração dele foi como? Lembra, Senhor, da palavra dada ao teu servo, a qual tu me fizesse esperar? Essa é a minha consolação na hora da angústia. Ele fez presente a Deus, mostrou para Deus as promessas que Deus tinha falado para com ele, e assim ele ficou aguardando e dizendo: eu estou aqui, eu estou perseverando, eu estou crendo, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor não esqueceu, sei que o Senhor está aqui, sei que o Senhor já está trabalhando. Então pode ter certeza que assim como o povo israelita, ele clamava a Deus de noite, e o clamor dele, do povo de Deus, subiu a Deus, fez o Senhor atender, olhar para a necessidade, olhar para o sofrimento e assim descer para tomar a peleja dele na mão deles, para resolver, né? Então, o socorro de Deus, a ajuda de Deus, ela chega para dar vitória, para tirar da opressão, né? E para dizer que agora eu estou assumindo a frente dessa batalha. Você não terá que pelejar, não terá que guerrear, porque a batalha é minha, ou seja, é eu que vou lutar por você. Quem lutou pelo povo de Deus e por Josafá foi o próprio Deus que lutou, e eles ficaram na posição de fé, de luta, né? Mas quem guerreou foi o próprio Deus. A gente tinha que estar na posição espiritual, ligado com Deus, e assim o poder de Deus entrou em ação. Então, pode se alegrar, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é espírito e vida. Essa palavra aqui, ela vai adiante de nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. A palavra de Deus é a garantia da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver onde está aqui a palavra onde eu estou. E aqui vem dizendo, né, que
que essa obra também ela só foi concluída porque houve obediência entre os colaboradores, entre aqueles que estavam ajudando nessa reconstrução, né? Então, e interessante também que Neemias ele sempre fiscalizava a obra, ele estava ali tudo no mesmo espírito, numa só união. E isso colaborou para essa reconstrução, Terêsio, né? A oração, o apresentar a Deus, estar ligado em Deus, fez toda a diferença, né? Então, você pode ficar com essas palavras aqui, né? O Deus do céu nos dará isso. Quando o inimigo vier te afrontar, quando o inimigo vier zombar do seu Deus, achar que você não é capaz de reconstruir a sua vida espiritual, né? De colocar na mão dele a área profissional, a vida sentimental, né? Ou a área, outras áreas da saúde e vice-versa, são várias áreas das nossas vidas que precisa ser vedado, que precisa ser reconstruído no altar de Deus, ou seja, apresentar para Deus, né, os nossos planos para que eles venham a dar certo, né? Então, é importante também você apresentar a Deus e não sair falando dos seus planos, dos seus projetos para ninguém, porque é você e Deus fará tudo no momento certo, porque o Neemias não tinha falado nada para ninguém, era ele Deus na oração e o rei foi um instrumento o qual Deus usou, e assim foi um instrumento para abençoar ele até a ida e até providenciar o que ele precisaria para essa reconstrução e as cartas que ele precisava para levar para as pessoas que deveria ser entregue. Deus providenciou tudo porque a mão poderosa dele estava sobre essa reconstrução, né? E pode ter certeza, tudo que construímos no altar de Deus será para benefício da obra dele, será para que o nome dele seja glorificado, e em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada área da vida de vocês, né? Pode ter a certeza que o maior beneficiado será você mesmo, né? Você não perde de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus na sua vida. Amém? Deus tem poder para fazer o que está impossível na sua vida se transformar no possível. Ele pode trazer aquilo que não tem saída. Ele pode transformar aquilo que não tem e passar a ter. Ou seja, a figueira, né, não tinha figo. Então, foi amaldiçoado pelo Senhor Jesus nunca mais, secou até as folhas. E se Deus quisesse que ela desse fruto, ia estar cheia de fruto de figo, né? Então, as palavras que saem dos nossos lábios, ela não vai voltar vazia. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Eu confesso, ela no mundo espiritual ela tem vida, ela já aconteceu. Você deve crer no nome de Jesus. Amém? Então, no nome de Jesus, toma a sua posição espiritual, apresenta a Deus, faça o seu propósito com Deus, você e Deus. E saiba que muitas vezes não vai ser fácil. Vai haver levantes, vários momentos de afronta que o inimigo vai levantar, porque só você e Deus que sabe, e o diabo, né? Ou seja, os principados, potestades, né? Estarão se levantando, né? Então, pede a Deus sabedoria para vigiar e assim guardar a porta dos seus lábios em nome de Jesus. Pede, unge os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca, né? E assim você está vedando no mundo espiritual, né? Você está trabalhando no mundo espiritual ali, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu estou transmitindo e eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia,
ela trouxe no seu coração o que Deus quer que você faça, que você reaja, que você não fique sobre a opressão, sendo oprimida e aceitando as opressões do inimigo. Você pode dizer que não, demônio. Já fui liberta da escravidão. Eu sou livre. Eu vivo na graça. A graça de Deus me alcançou. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E assumi a sua liberdade. De não ser escravizada pelo diabo e pelas situações. Amém? Agora você tem que focar no alto. Deixar o que está de baixo para baixo, né? Você focando das coisas do alto, o de baixo não vai te atingir. Se você focar no de baixo, pode ter certeza que o de baixo vai atingir você, né? Então, nos observando e observando o nosso comportamento, a nossa mente, o nosso coração, nós vamos estar trabalhando também oração e buscando a Deus, né? E assim o poder de Deus vai entrar em ação em nome de Jesus. Amém? Eu também gostaria de deixar mais uma palavra aqui para vocês. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele fica também em Salmo 18, né? 18 e 37. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não falei. Tá lá na frente. 18 e 37. Vem dizendo assim, ó: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Nós estamos falando no mundo espiritual, né? Nós estamos falando aqui no mundo espiritual, né? Então, os inimigos também estavam perseguindo o salmista aqui. Mas o que ele disse? Persegui os meus inimigos e alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. E isso acontece quando se tem êxito, quando você alcança os seus inimigos, não é fisicamente, né? Porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, né? Então, os inimigos aqui, né? Eles foram perseguidos no mundo espiritual. Eles foram derrotados e envergonhados. Pois envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra nós, diz o Senhor. Então, o inimigo está perseguindo. Ele está ali, né? Agindo, trabalhando. Você vai estar perseguindo no mundo espiritual, colocando ele debaixo dos seus pés em nome de Jesus. Então, nós, filhos de Deus, usamos essa arma que Deus nos colocou. Usamos a palavra de vida, a palavra que quebra todo jugo, toda maldição. E tudo que ligarmos na terra, no céu, será ligado no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, esse vídeo já está bem grande, né? Mas eu abençoo já a sua vida. Deixe suas curtidas nos vídeos, visualize até o final em nome de Jesus. E quando eu não estou aqui nos vídeos, estou aqui na plataforma digitais comunidade, ali vocês têm a mensagem bíblica que vocês vão se alimentar por ali, vocês podem curtir também. Se quiser deixar uns comentários também, estarei orando por esse canal, por cada inscrito que aqui está e agradecendo a Deus. Se você ainda não é inscrito, convido a se inscrever, né? E assim vocês ajudando nessa interação, que é importante para o YouTube, que eles trabalham assim, a ferramenta deles, as plataformas digitais, eles trabalham com essa interação, porque faz eles entender que estão gostando do conteúdo.
E assim permanecemos, o nosso vídeo não fique travado. Amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.